Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira parte de transcrição e tradução. Na nossa última videoaula, né, a gente estava falando e questionando, né, como será que 4 bases nitrogenadas conseguem codificar, ter o código, ter a receita para fazer uma proteína. Então, a pergunta é, né, então, olha só, nós temos aqui a sequência dessas bases e a sequência delas tem que fazer com que a célula saiba a sequência dos aminoácidos. Metionina, glicina. Primeiro é metionina, depois glicina, depois leucina. Aí fazer outra proteína. Primeiro vai ser a valina, depois a asparagina. Então, como, né? Olha que coisa doida. São códigos totalmente diferentes. Nós temos bases nitrogenadas, nós temos aminoácidos. Então, a gente chama de código genético a relação, né, o desvendar do mistério que a sequência de bases vai dar, né, a receitinha do aminoácido que tem que ser colocado para formar a proteína. E essa aqui é o código genético. Não, vocês não precisam decorar, tá? O exercício de vestibular vai trazer ou o código genético no final da folha, ou ele vai te trazer apenas os códigos que precisam para ser resolvido o exercício, ok? Então, o que eles descobriram? Eles descobriram que 3 bases nitrogenadas, ou seja, 3 nucleotídeos, porque a base nitrogenada está no nucleotídeo, 3 nucleotídeos são necessários para codificar um aminoácido. Essas 3 letrinhas para codificar um aminoácido foi chamado de códon, tá? Esse códon é a sequência do RNA mensageiro. Lembrando que nós temos a sequência do DNA, que vai servir de molde para o RNA. Sendo que aqui na esquerda, nós temos a primeira base, ó, UCAG. Aqui em cima, a segunda base do códon e na direita, a terceira base do códon. Então, exemplo, UUU, se eu tiver UUU no RNA mensageiro, a célula sabe que ela tem que colocar o aminoácido fenilalanina. Mas se no RNA mensageiro tiver UUG, tem que colocar leucina. Então, essa sequencinha, exemplo, AUU. Então, ó, primeiro A, segundo U, terceiro U. Então, tá aqui, ó, AUU. É a isoleucina, ILE. Essas 3 sequências aqui é o códon. Ana, quando que eu sei que é o DNA e quando é o RNA? Porque essa tabela também pode ser de DNA. É por causa do U. Se é U, é RNA, lembra? Porque a uracila só está presente no RNA. Então, o que é o códon? Sequência de 3 nucleotídeos de RNA mensageiro que codificam um determinado aminoácido, ou que indicam o ponto de início ou fim da tradução. Por quê? Toda proteína, né, todo polipeptídeo, ele vai começar com o mesmo aminoácido, que é a metionina, a UG, ó. Então, a proteína ela começa com AUG. Não necessariamente, gente, os exercícios vão trazer com AUG, ok? Às vezes eles abstraem isso. Mas o AUG é o aminoácido de início, ok? E como que acaba um polipeptídeo? Como que a célula, né? O ribossomo sabe que está na hora de parar? Porque no RNA mensageiro, ele vai parar com esses 3 códons. UAA, está em vermelho. UAG e UGA não codificam nenhum aminoácido, ó, não tem aminoácido. Quando eles não dão código para o aminoácido, significa que a proteína acabou. Então, pode liberar, porque a proteína já está formada, o polipeptídeo. Ficou confuso? Vamos fazer, então, um exercício. Olha que bonitinho. Então, aqui nós temos o DNA, ok? O DNA, então, esse sentido 3 linhas, 5 linhas, foi feita a transcrição. Essa transcrição
Então, deu um RNA mensageiro. Por que o mensageiro? O mensageiro é aquele que vai ter o código para codificar a proteína. Então, nós vamos fazer em códons agora. Ó, de 3 em 3. AUG, AAA, UUA, GGU, GCU. Tá? Vai acabar aqui. Então, beleza. AUG. Qual que é o AUG? A gente já acabou de ver, né? Ó. Primeiro A, segundo U, terceiro G. Então, tá aqui. AUG é a metionina. Então, primeiro aminoácido, metionina. AAA. Primeiro A, segundo A, terceiro A. AAA é a lisina. Terceiro, UUA. UUA. UUA é a leucina. Quarto, desculpa. GGU. GU, glicina. GCU. GCU, alanina. Aqui não repetiu nenhum aminoácido, mas pode repetir. Então, se o exercício perguntar qual que é a sequência de aminoácidos desse polipeptídeo, é essa daqui, né? Observem que esse código genético, né, é a sequência, é o códon do RNA mensageiro, ok? Mostra a sequência, né, de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Pode ser que o exercício traga alguns complicadores que a gente vai falar nos próximos slides. Então, 3 nucleotídeos codificam um aminoácido. Então, resumindo, 3 nucleotídeos, um códon. Vários códons vieram de um gene. Vários genes estão numa molécula de DNA. A sequência de nucleotídeos do DNA especifica a sequência de aminoácidos de uma proteína. Ou seja, toda proteína veio de uma receita que está no DNA. O código genético ele tem duas propriedades. Anotem isso que cai direto no vestibular. O código genético é universal. O que é isso? Significa que aquela tabela serve para qualquer tipo de ser vivo, desde um fungo até o ser humano, com raríssimas exceções, como algumas presentes no DNA mitocondrial. Então, se o é de um aminoácido, sei lá, leucina, não sei se é, tá? Mas leucina, no fungo o também vai ser leucina, no protozoário vai ser leucina. Então, a gente pode usar a mesma tabela para qualquer tipo de ser vivo, porque ele é universal, ok? O código genético é degenerado. O que é isso? Que a maioria dos aminoácidos é codificado por 2 ou mais códons. Vamos ver o que é. Olha só o que é a degeneração. Veja o caso da leucina. A leucina, que é o aminoácido, ela pode ser codificada pelo códon CUU, CUC, CUA, CUG. Então, existem vários códons para um único aminoácido. Isso é a degeneração. A maioria dos aminoácidos é codificado por 2 ou mais códons. Eu tenho 20 aminoácidos para 64 códons. Então, existem muito mais códons do que aminoácidos. Isso significa que vários aminoácidos podem ser codificados por mais de um códon. E aqui para vocês terem uma ideia, olha que interessante. A leucina, ó, é um dos aminoácidos que podem mais ser codificados por vários tipos de códon. Olha a serina, né? Mas olha o triptofano. O triptofano não, ó, o triptofano só um códon, né? A arginina, olha quantos. Tudo bem? Então,
degeneração é que um aminoácido pode ser lido por vários tipos de códons diferentes. Muito bem, então aqui a figura é já de um citoplasma, né, com o RNA mensageiro com a sequência aqui aleatória que eu estou colocando, certo? E a cada 3 sequências de bases a gente chama elas de códon. Lembrando que o início a gente chama de um códon inicial, start códon, que é a metionina, A, U, G, e nós temos 3 códons de parada, o GA, o AG e o AA. E a partir desse RNA mensageiro, então, nós vamos ter a sequência de aminoácidos. Como que isso vai funcionar, Ana? Essa sequência de figuras é de uma videoaula que eu peguei aqui, excelente para explicar, super recomendo, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos, então, o núcleo, o DNA, uma parte desse DNA que é o gene, então vai ser transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, então, ele vai migrar para o citoplasma. Então, ele colocou aqui o RNA mensageiro. Mas só o RNA mensageiro é suficiente? Então, ó, o códon, ele que vai ter aqui aminoácido, né? Então, nós vamos ter mais necessário, né, mais 2 tipos de RNA. O RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, que é feito de 2 unidades, maior e menor, que já vai estar no citoplasma, veio também de um gene feito no núcleo, e o RNA transportador, que ele tem um jeitinho de um trevinho, ok? Que também foi feito por um gene, né, um molde, e migrou para o citoplasma. Quais são as funções desses 3 RNAs? Então, vamos lá. O ribossomo, então feito de RNA ribossômico e mais proteínas, a função deles é unir os aminoácidos. E quem vai levar os aminoácidos? Quem leva os aminoácidos são os RNAs transportadores. Olha aqui o aminoácido ó, em azulzinho, que é a metionina. Ó. Então, esse aqui é o aminoácido. Então, os aminoácidos, eles vão ficar, eles vão ficar livres no citoplasma e os transportadores vão pegar um por um, altamente específicos, e vão levar até o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é que vai ditar a sequência dos aminoácidos. Primeiro vem leucina, depois glicina. Então, o transportador vai levando os aminoácidos para o mensageiro e quem vai grudando, quem vai unindo são os ribossomos. O ribossomo vai estar aqui grudadinho, a subunidade maior e menor, e aí o ribossomo vai andando, vai lendo o mensageiro e vai vendo quais aminoácidos tem que unir. Como que o transportador sabe exatamente que aminoácido deve ser colocado na sequência, ok? O transportador sabe graças a uma sequencinha que ele tem embaixo dele, chamada de anticódon. Esse anticódon tem que ser complementar ao códon. Códon é a sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, códon é do RNA mensageiro. Anticódon é do RNA transportador. Essas sequências têm que bater. Se a sequência bater, significa que aquele aminoácido deve ser colocado naquele lugar. Vamos ver. Então, olha que bonitinho. Aqui está o ribossomo, que é o RNA ribossômico, e aqui chegou o transportador. Qual que é o códon? O códon é esse em vermelho que eu estou fazendo aqui. Por que que esse é o códon? Esse é o códon porque em vermelho está o RNA mensageiro. O anticódon é o do RNA transportador. Bateu?
A, códon, A, U, G. Qual que é a complementaridade? A tem que ser complementar a U. U tem que ser complementar a A, G tem que complementar a C. Então, como o anticódon é complementar ao códon, o transportador sabe exatamente que ele tem que entrar ali. Aí ele deixa a metionina. E vai chegar, então, um outro transportador aqui, ó, para o ribossomo grudar os aminoácidos. Olha lá, chegou a cisteína. Olha que bonitinho. Códon complementar ao anticódon. E aí vai acontecer a ligação peptídica. Quem que faz essa ligação? O ribossomo. Ele que vai unir, ok? Com isso, o ribossomo vai andar no RNA mensageiro. Ó, que é a ligação peptídica, olha que bonitinho. E o transportador vai vazar. Vai lá para o citoplasma de novo, para pegar outro aminoácido. Tchau, metionina, eu vou pegar outro. E ele vai pegar. Então, ó, percebam que o ribossomo andou. Quando o ribossomo andou, vai estar o espaço livre aqui novamente para chegar outro aminoácido. E aí vai embora esse daqui. Olha aqui que bonitinho, ó, o ribossomo andando. Uniu, vai embora, chegou o terceiro e aí vai andando e fazendo a cadeia de polipeptídeo. E agora a gente vai ver um videozinho mostrando como se formam as proteínas. Ó, observem, chegando, sai, a ligação peptídica, vejam o ribossomo andando, chegando, códon com anticódon, vejam que o anticódon do transportador é complementar, olha lá, e vai formando bonitinho, ó. O transportador vai saindo, vai pegando outros aminoácidos, vai chegando. Agora chegou o códon de parada, o GA é códon de parada. Então significa que o polipeptídeo, aí chega um fator de terminalização, fala, ó, não vai chegar mais aminoácido. E aí então o polipeptídeo é liberado e todo mundo é liberado. Mas a proteína não está pronta. Aí ela vai se tornar o quê? Uma proteína ativa. Espero então que vocês tenham gostado, né? E a gente volta com a próxima videoaula e última parte.